Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 42. Este capítulo é um dos mais significativos de todo o livro, pois apresenta a figura do servo do Senhor, aquele que trará justiça e redenção ao mundo. Essa passagem é uma profecia clara sobre Jesus Cristo, o Messias prometido, que viria para restaurar os oprimidos e trazer a luz de Deus às nações. Aqui encontramos uma descrição do caráter desse servo, sua missão e a maneira como ele cumprirá os propósitos de Deus. O capítulo também traz um contraste entre a glória do verdadeiro Deus e a inutilidade dos ídolos, além de um chamado para que toda a terra louve ao Senhor. Agora convido você a acompanhar a leitura do capítulo 42 de Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz. Que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele. Vós, ilhas, e seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição. Vós sois nossos deuses. Surdos ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura, não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos,
e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Isaías, capítulo 42, começa com uma das mais belas e profundas descrições do servo do Senhor, que é uma referência direta ao Messias, Jesus Cristo. Aqui, Deus apresenta esse servo e descreve sua missão, mostrando que ele será o instrumento da justiça e da redenção para toda a humanidade. No versículo 1, Deus declara: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Esse versículo é uma clara profecia sobre Jesus. O Novo Testamento confirma isso quando, no batismo de Jesus, uma voz dos céus declara: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Aqui, Deus apresenta seu servo como aquele que será sustentado por ele, que foi escolhido e que trará justiça às nações. O versículo 2 nos mostra o caráter desse servo. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Diferente dos reis terrenos que impõem sua autoridade pela força e pelo poder, o Messias viria em humildade, ensinando com mansidão e alcançando os corações pelo amor e pela verdade. Isso se cumpriu no ministério de Jesus, que nunca buscou glória terrena, mas veio para servir e salvar. O versículo 3 traz uma das imagens mais tocantes da ternura e compaixão de Cristo. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará a justiça. A cana trilhada representa aqueles que estão enfraquecidos e quebrantados pela vida, e o pavio fumegante simboliza aqueles cuja fé está prestes a se apagar. Mas Jesus não rejeita os fracos. Pelo contrário, ele os restaura, trazendo justiça e renovação. No versículo 4, vemos a perseverança desse servo. Não se apagará nem será quebrado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Isso significa que ele cumprirá sua missão até o fim, sem desistir ou ser derrotado. O termo ilhas representa as nações distantes, indicando que sua mensagem alcançará toda a terra. No versículo 5, Deus reafirma seu poder como Criador. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Antes de falar mais sobre a missão do servo, Deus lembra que ele é o Criador de tudo, sustentando a vida de todas as coisas. Isso reforça a autoridade divina sobre os eventos que estão por acontecer. O versículo 6 traz uma das promessas mais poderosas sobre o Messias. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Jesus não viria apenas para Israel, mas para todas as nações, trazendo salvação a todos os que creem nele. Ele seria a luz para os gentios, uma promessa que se cumpriu plenamente com a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. No versículo 7, vemos sua missão de libertação. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Essa é uma referência tanto ao milagre físico, Jesus curou muitos cegos, quanto ao milagre espiritual, pois ele veio para libertar os que estavam presos no pecado e nas trevas espirituais. Essa primeira parte do capítulo nos ensina verdades profundas sobre Jesus Cristo. Ele é o servo escolhido por Deus, que veio para trazer justiça, curar os quebrantados e levar luz aos que estão em trevas. Ele não veio com violência, mas com mansidão e amor, cumprindo perfeitamente a missão que o Pai lhe confiou.
Isaías, capítulo 42, continua mostrando a grandeza do Senhor e seu compromisso com a justiça, contrastando seu poder com a inutilidade dos ídolos e convocando toda a terra a louvar seu nome. Depois de apresentar o servo do Senhor, Deus reafirma que ele é o único digno de adoração e que sua glória jamais será compartilhada com ídolos feitos por mãos humanas. No versículo 8, lemos: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aqui, Deus deixa claro que ele não divide sua glória com ninguém. Enquanto os homens constroem ídolos e tentam substituir o Criador por imagens sem vida, Deus afirma que somente ele é digno de louvor. Isso reforça que não há outro caminho para a salvação além do Senhor, pois qualquer outro objeto de adoração é vazio e impotente. O versículo 9 declara: Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Deus está revelando que algo novo está para acontecer, a vinda do Messias e o cumprimento de suas promessas. Ele sempre anuncia seus planos antes que eles se realizem, provando sua soberania sobre o futuro. A resposta a essa revelação é um cântico de louvor a Deus. No versículo 10, lemos: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde os confins da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas, e seus habitantes. Esse cântico novo representa a celebração das maravilhas que Deus fará através de seu servo. O convite ao louvor se estende a toda a criação, desde os habitantes da terra até aqueles que navegam pelo mar, mostrando que essa mensagem é para todos os povos. Nos versículos 11 e 12, Isaías continua essa convocação: Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os habitantes da rocha, e desde o cume dos montes deem gritos de júbilo. Deem glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O nome Quedar se refere a uma tribo árabe, mostrando que até mesmo aqueles que estavam longe de Israel são chamados a adorar o verdadeiro Deus. Isso aponta para a expansão da adoração a Deus entre as nações, algo que se cumpriu com a pregação do Evangelho. No versículo 13, Deus é descrito como um guerreiro que age com zelo pela justiça. O Senhor sairá como poderoso, despertará o zelo como homem de guerra, clamará, lançará fortes gritos e mostrará que é mais forte que os seus inimigos. Essa imagem poderosa mostra que Deus não apenas salva, mas também luta por seu povo, destruindo o mal e estabelecendo seu reino com justiça. Nos versículos 14 e 15, Deus declara que chegou o tempo de agir. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em assolação, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Esse é um aviso de que Deus intervirá de maneira poderosa na história, trazendo juízo contra os ímpios e restauração para os que confiam nele. O versículo 16 traz uma promessa para os que andam em trevas. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos torcidos endireitarei. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Essa é uma bela profecia sobre a obra de Jesus, que veio trazer luz aos que estavam espiritualmente cegos e guiar seu povo pelo caminho da verdade. No versículo 17, Deus reafirma o destino dos que confiam em ídolos. Tornarão atrás e grandemente envergonhados os que confiam em imagens de escultura. E dizem as imagens de fundição: Vós sois nossos deuses.
Aqueles que colocam sua fé em falsos deuses acabarão frustrados, pois nenhum ídolo pode salvar ou guiar alguém à verdade. Essa parte do capítulo nos ensina verdades profundas sobre a grandeza de Deus e a inutilidade da idolatria. Ele é o único digno de louvor, o único que pode anunciar o futuro e cumpri-lo, e o único que traz salvação para os cegos e oprimidos. Seu plano é perfeito, e ele está conduzindo todas as coisas para a revelação final de sua glória. Isaías, capítulo 42, agora se volta para a condição espiritual de Israel, abordando a cegueira e a surdez do povo de Deus. Depois de revelar a missão do servo do Senhor e exaltar a grandeza de Deus sobre os ídolos, o profeta mostra que Israel, apesar de ser o povo escolhido, não tem ouvido nem enxergado as verdades de Deus como deveria. No versículo 18 lemos: Ouvi, ó surdos, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Essa não é uma referência à cegueira física, mas sim à cegueira espiritual. Deus está chamando Israel a abrir os olhos e ouvidos para a sua palavra e reconhecer a verdade que eles têm ignorado. O versículo 19 continua com uma pergunta forte: quem é cego senão o meu servo? E surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Aqui, o servo mencionado não é o Messias, mas Israel. O povo de Deus deveria ser luz para as nações, mas estava espiritualmente cego. Eles receberam a lei, os profetas e os ensinos do Senhor, mas ainda assim não compreenderam seu propósito plenamente. No versículo 20, Isaías reforça essa ideia. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. O problema de Israel não era a falta de revelação, mas a falta de obediência. Eles viram os milagres de Deus, ouviram sua voz por meio dos profetas, mas não deram a atenção necessária. No versículo 21, Deus reafirma seu propósito. O Senhor se agradou dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Deus havia dado a Israel sua lei e seu chamado para serem um povo santo, mas eles falharam em viver de acordo com esse propósito. O versículo 22 descreve a consequência dessa cegueira. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém os livra, por despojo, e ninguém diz, restitui. Por causa de sua desobediência, Israel sofreu cativeiro e destruição. Deus permitiu que fossem disciplinados para que aprendessem a confiar nele. No versículo 23, Deus faz um apelo. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois? Ele convida seu povo a prestar atenção e aprender com os erros do passado. O versículo 24 explica por que Israel sofreu juízo. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos, porque não quiseram andar nos seus caminhos, nem ouviram a sua lei. Deus não permitiu o sofrimento de Israel por crueldade, mas como resultado direto de sua desobediência. Eles escolheram rejeitar a aliança com Deus e seguiram caminhos errados. O capítulo termina no versículo 25 com uma forte declaração. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e os inflama em redor. Contudo, não atentam para isso, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Mesmo em meio ao juízo, muitos em Israel ainda não entenderam a lição. Deus permitiu provações para levá-los ao arrependimento, mas muitos continuaram endurecidos. Essa última parte do capítulo nos ensina que não basta ter acesso à palavra de Deus. É necessário ouvi-la e obedecê-la. Israel tinha tudo para viver na luz da verdade, mas escolheu a cegueira espiritual. Isso nos alerta para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, deixando que ela transforme nossa vida.
Agora convido você a uma breve oração, pedindo que Deus abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos andar em sua verdade e obedecer à sua vontade. Senhor, reconhecemos que muitas vezes ouvimos tua palavra, mas não a colocamos em prática como deveríamos. Pedimos que abras nossos olhos espirituais para enxergarmos tua verdade e nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz com atenção. Ensina-nos a viver em obediência e a não endurecer nossos corações diante das tuas correções. Que possamos aprender com os erros do passado e seguir teus caminhos com fidelidade para que a tua luz brilhe através de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 42 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 43. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil. E o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.